Antes de ler a palavra do Senhor, eu não sei quantos irmãos aqui têm na sua família, ou já tiveram, né? Na sua família, alguma pessoa adotada. Quem aqui já teve essa experiência de ter na família alguém adotado? Ok. Não estou dizendo na sua família só marido e mulher, né? Pode ser às vezes um tio, uma tia, um avô, uma avó que adotou. Temos aqui três pessoas pelo menos. Levanta de novo, só para eu ver. Mais, bem mais. Quanta gente acanhada. Só vi três, né? Percebem como a adoção não é algo estranho e ao mesmo tempo é desafiador ter uma pessoa, um membro na família adotivo. É desafiador tanto para quem adota quanto para quem é adotado. Nas regras de adoção do nosso país, há um cuidado muito grande da lei brasileira quanto a quem vai adotar uma criança. Os critérios, o processo é demorado. Não era assim há alguns anos atrás, né? Havia uma maior flexibilidade no passado quanto à adoção, mas por causa de abusos, tráfico de crianças e uma série de outros fatores, a lei teve que se tornar mais rígida. Mas a verdade é que para uma criança órfã, ou para uma criança abandonada, ou para uma criança em situação de risco, é uma grande, uma enorme alegria quando ela é adotada. Vocês concordam? Mesmo com todas as dificuldades de criar uma criança que não é um filho biológico, mas eu sou testemunha de quantas crianças que foram adotadas se tornaram bênçãos para os pais que a adotaram e também foram abençoadas. Também sou testemunha de crianças adotivas que demonstram mais amor pelos pais adotivos do que filhos biológicos. Não é incomum nós termos essa... Sabemos que há casos, sim, de filhos adotivos que, quando crescem, se tornam revoltados, né, se rebelam, se revoltam contra os pais adotivos, mas às vezes é uma reação justamente à rejeição que sofreram dos pais biológicos. E eles acabam reagindo contra aqueles que são justamente aqueles que Deus usou para cuidar deles. A adoção é uma bênção. Uma das coisas que Deus deixa bem claro no Antigo Testamento é que o povo de Israel deveria sempre cuidar muito bem de pelo menos três grupos: das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. Se você olhar na política de justiça social que Deus pede ao povo de Israel para tomar muito cuidado em não deixar de cumprir, é para que não deixasse de cuidar das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. E eu quero pensar, meus irmãos, nessa manhã, um pouco sobre a bênção da adoção divina. A bênção da nossa filiação divina. A bênção de nós podermos dizer que nós somos filhos de Deus. A bênção de nós termos a certeza de que Deus tinha um plano e esse plano incluía a nossa adoção. Amém? Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Vamos ler juntos aqui? Se você quiser acompanhar numa versão única, acompanhe o texto aqui que está sendo projetado. Vamos ler juntos? Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém. A gente sabe que também na cultura brasileira e mais até mesmo ocidental,
quando um casal decide adotar uma criança, né? E aí ela faz a opção de adotar uma criança. Ela, de preferência, tenta adotar um bebê. De preferência, se não der para adotar um bebê, ela admite ali adotar uma criança de até 2 ou 3 anos. E alguns adultos com muito desejo de serem pais, tocados num orfanato, admitem, às vezes, adotar uma criança de 6, 7, até 10 anos. Mas quando passa dessa idade, a dificuldade para uma criança ser adotada é muito maior. Já é difícil uma criança órfã ser adotada, seja ela bebê ou até os 10 anos de idade. Mas, passada essa idade, entrando na fase da pré-adolescência ou adolescência, passa a ser quase que impossível um adolescente ser adotado. Na época do Império Romano, dentro do direito romano, a política de adoção era diferente. Quando um adulto, né, quando uma família, ou pelo menos um homem de boas posses, ele não tinha filhos biológicos, ou ele até podia ter, mas se ele não tivesse, e ele sabia que ao morrer ele não poderia deixar sua herança para ninguém, ao morrer sabendo que não poderia deixar o nome da sua família continuar, era prática no direito romano, era prática no Império Romano, um homem adulto adotar um filho também adulto. No direito romano, não era incomum um homem já de idade ser adotado e incorporado a uma nova família. E, geralmente, esses filhos adotados, né, por um cidadão romano, já na idade adulta, eles eram escravos. Eles eram pessoas que viviam à margem da sociedade e já não desfrutavam de muitos direitos. Ser escravo já era ser privado de muitos direitos e ter muitos deveres. Mas quando um senhor, um dono de um escravo, e não se alarme em pensar, né, porque no Império Romano cerca de 70% da população era composta de gente escrava. Agora, quando um homem, um senhor de escravos, ele se afeiçoava a uma pessoa, e estou falando de um afeiçoamento aqui positivo, não no sentido sexual, se afeiçoava pelo amor, pelo cuidado, pela admiração, pela empatia. Quando o Senhor ele se afeiçoava a um homem, a um dos seus escravos, e via nele alguém que ele teria toda a alegria de fazer daquela pessoa parte da sua família, alguém que ele visse, alguém que valia a pena tornar o seu herdeiro e que levasse o seu nome adiante, esse senhor, daquele escravo, primeira providência que ele tinha que tomar, ele tinha que libertar aquele escravo da sua condição de escravo. Ele não poderia adotar aquele escravo diretamente como filho. Ele teria que redimir aquele homem. Se o escravo fosse seu, ele não teria que pagar nada por isso. Mas se esse escravo pertencesse a outro senhor, ele deveria pagar pelo preço que aquele escravo valesse. E depois de pagar pelo preço do escravo, tornando-se sua propriedade pelas leis da época, ele poderia declarar aquele homem escravo agora um homem livre. Para depois, então, torná-lo seu filho. Para depois adotá-lo. Para depois
dar o seu nome, o nome da sua família, agora aquele escravo livre, mas não apenas um homem livre, um filho membro da sua família, que levasse o nome da família depois que ele morresse, e além de levar o nome, também ser o herdeiro. Isso mostra que o direito romano possibilitava a adoção e a alegria da adoção para um homem, mesmo que ele já fosse adulto. Um homem já adulto poderia viver a felicidade de ser adotado para pertencer a uma família, receber o nome de uma família, ter um pai adotivo e saber que se tornava, a partir daquele momento, herdeiro. O Novo Testamento, ele nos ensina algo semelhante. Se você abrir comigo lá em Gálatas, capítulo 4, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4, Gálatas 4, versículos de 4 até 7. Observe que nesse texto nós vemos como Deus também decidiu por nos amar, nos adotar como filhos adotivos. Diz assim, Gálatas 4, de 4 a 7. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês e ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém, igreja? Percebem aqui nesse texto do apóstolo Paulo que Deus, olhando para a nossa condição, dominada pela natureza pecaminosa, culpada e digna de ser castigada por causa da culpa do pecado, Paulo fala que quando chegou a plenitude do tempo significa aquele momento na história da humanidade em que Deus decidiu revelar o seu Filho. Deus decidiu, no versículo 5 falou assim, depois de enviar o seu filho, nascido de mulher, ele enviou o seu filho Jesus a fim de, ou com o objetivo de quê? De redimir os que estavam debaixo da lei. Aqui Paulo está dizendo que, Paulo está se dirigindo aqui a judeus cristãos. Judeus que haviam se convertido ao cristianismo e que tinham na mente uma ideia sobre Deus que eles ainda não tinham entendido muito bem a partir do ensino de Jesus, de que Deus agora se revelava como uma pessoa diferente ou melhor. Para o judeu ele entendia que Deus é santo, que Deus é separado, e que para você obter alguma bênção ou algum benefício, você sim precisava cumprir toda a lei de Moisés. E isso fez com que o judeu acreditasse que o cumprimento da lei o levava à salvação e o cumprimento da lei o tornava favorável. Mas Paulo fala aqui que Jesus Cristo veio para nos redimir dos que estavam debaixo da lei, e aqui a intenção de Paulo não é dizer que a lei é ruim, mas essa ideia de que nós pensamos de que nós podemos obter favor de Deus a partir do que nós podemos fazer para Ele, e isso faz de nós, homens e mulheres, escravos. Já somos escravos do pecado, mas nos tornamos mais ainda, a nossa escravidão se torna mais pesada ainda, porque a nossa relação com Deus se torna inadequada. Nós ficamos buscando a Deus o tempo todo com os nossos esforços e o coração continua pesado porque há um sentimento de inadequação.
Parece que nós nunca conseguimos alcançar o padrão de Deus e realmente não conseguimos. Pelos nossos próprios esforços não conseguimos. Então, Paulo fala assim, Deus enviou o seu Filho Jesus, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam debaixo da lei. Aqueles que vivem debaixo da culpa, do castigo, do pecado, que é conhecido através do conhecimento da lei. Então, Paulo está falando assim, olha, primeiro Deus vem através de Jesus e que redime. Lembra que eu falei que o Senhor do Império Romano, ele primeiro, se ele visse num escravo, alguém que ele amasse, se ele amasse um escravo e visse nele alguém que ele gostaria de adotar, primeiro ele tinha que fazer o quê? Redimir. Ele tinha que libertá-lo da sua condição de escravo. Ele tinha que mudar aquele homem de posição, de homem escravo para homem livre. E foi isso que Cristo fez quando morreu na cruz do Calvário. Quando nós cremos pela fé que Cristo morreu e ressuscitou, nós experimentamos a bênção da justificação, a bênção da redenção. Deus nos liberta do castigo e do poder do pecado e nos faz homens e mulheres livres. Mas Deus podia parar por aí. A sua justiça já estaria cumprida. A justiça de Deus para o sacrifício de Cristo já pagava o castigo que o pecado exigia. Eu, pela fé, recebi, eu aceitei pela fé o pagamento desse castigo. Deus podia parar por aí. Mas a intenção de Deus não era somente nos libertar do castigo do pecado, não era somente nos redimir da escravidão do pecado. Ele queria nos tornar livres para depois também o quê? Nos adotar como filhos. Porque essa é a sequência do texto. No versículo 5 fala, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que, irmãos, olha aqui, pode ler comigo? Para que recebessem a adoção de filhos. Então, em Cristo Jesus, nós temos sim a bênção do perdão dos pecados, a bênção da mudança da nossa condição de pecadores escravizados pelo pecado e pecadores merecedores do castigo do pecado. A nossa condição é mudada de escravos para livres, mas Deus também diz, eu libertei vocês, a fim de que vocês fossem adotados como filhos. Deus não nos deixa soltos para vivermos como homens livres, mas Ele nos diz assim, eu libertei vocês para que vocês fossem incluídos na minha família, para que vocês levassem o meu nome e para que vocês se tornassem meus herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Meus irmãos, é isso que o Novo Testamento nos ensina. O Novo Testamento nos ensina que Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou o seu Filho Jesus para nos redimir do pecado, para nos justificar do pecado. E a gente precisa entender também uma coisa, que a justificação significa que Deus, através de Cristo, nos declara justos. Deus não significa que Deus nos tornou justos. É por isso que nós voltamos a pecar, mesmo depois que aceitamos a Jesus. Tem muita gente que tem crise quando aceita Jesus e sabe que foi perdoada dos seus pecados passados. Ela entra numa paranoia de zelo religioso, porque ela crê que Deus a perdoou dos seus pecados, mas ela já fica pensando no futuro, ela é tão ansiosa, assim, mas se eu pecar, o que vai acontecer quando eu pecar novamente? Mas só que a justificação é um ato, meus irmãos, de declaração. Infelizmente, por causa da presença do pecado, até a volta de Cristo,
por causa da presença do pecado na nossa vida e na vida de outras pessoas, nós continuaremos praticando atos de injustiça. Mas a justificação que Deus realizou na nossa vida através de Jesus é um ato que? É um ato jurídico em que Deus declara você livre de culpa, livre de castigo e torna você de homem escravo em homem livre. Então o Novo Testamento ensina que Deus nos amou de tal maneira e Ele veio nos redimir, pagar o preço que nós não podíamos pagar para sermos livres. Ele nos justifica, Ele nos declara agora perante o mundo espiritual que somos homens e mulheres sem culpa, embora ainda pecadores. Somos declarados homens justos, não por causa do que nós fazemos, mas pelo que Cristo fez na cruz. E Deus, como eu digo, podia parar por aí. Deus já fez muito. Deus já cumpriu toda a justiça. Deus nos libertou do castigo. Deus nos salvou do castigo, nos libertou do pecado, mas não. Deus nos amou de tal maneira que decidiu nos adotar na sua família. E essa foi a primeira bênção que o apóstolo João decidiu registrar no seu evangelho. Se você olhar no capítulo 1, versículo 12, vamos voltar ali no evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. A primeira bênção que o apóstolo João registra, a primeira bênção da salvação, que o apóstolo João decide registrar no seu evangelho, é a bênção da adoção. Não estou dizendo que a adoção acontece depois. Não, meus irmãos. O poder de Deus é tão maravilhoso que no mesmo momento em que uma pessoa confia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, no mesmo momento ela é perdoada dos seus pecados, ela é redimida da sua natureza pecadora, ela é resgatada do poder do pecado e ela é adotada como membro da família de Deus. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que no Evangelho de João, a primeira bênção da salvação que ele enfatiza é a bênção da adoção. Ele fala, contudo, aos que receberam a Cristo, aos que creram em seu nome, deu-lhes o quê? O direito, a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Glória a Deus por isso. Significa, meus irmãos, que nós não apenas passamos da condição maravilhosa de escravos para homens livres, mas nós também passamos a desfrutar de um relacionamento, de um tipo de relacionamento com Deus bem diferente que muitas pessoas têm. Muitas pessoas têm um relacionamento com Deus baseado em superstições, em receitas, para tentar obter de Deus o seu favor. Mas quando nós passamos a desfrutar de um relacionamento com Deus, em que Deus é meu Pai, ou eu prefiro dizer, Deus é nosso Pai, em que Deus é o nosso Pai, em que nós somos os seus filhos, nós estamos num relacionamento com Deus em que nós não precisamos mais ficar fazendo trocas com Deus para obtermos o seu favor. Por meio de Cristo, por causa da nossa adoção em Cristo, nós já obtivemos uma condição perante Deus em que temos a certeza de que estamos sendo favorecidos por Deus. A nossa adoção em Cristo representa que nós hoje experimentamos uma posição favorável diante de Deus e que nós podemos ir a Deus sempre, mesmo quando estivermos com um sentimento de culpa por alguma falta que cometemos. A nossa posição de filhos não muda por causa dos nossos pecados. A nossa condição de filhos não muda quando nós estamos frios espiritualmente. A nossa condição de filhos não muda também até quando às vezes nós nos ausentamos por algum tempo da convívio e da comunhão da igreja. Porque essa condição não foi conquistada pelos nossos próprios esforços. Nós fomos adotados, não fomos nós quem escolhemos o Senhor, foi o Senhor quem nos escolheu.
E a primeira bênção que a gente passa, além da bênção do perdão, o Espírito Santo testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus. A pessoa pode frequentar os cultos de uma igreja por 20 anos, mas se ela não receber a Cristo Jesus pela fé como seu Senhor e Salvador, ela vai continuar vivendo por 20 anos, ela viveu por 20 anos se sentindo ainda um peixe fora do aquário. Ela vai se sentir alguém que ainda não pertence à igreja de Cristo. Por quê? Porque ela ainda não experimentou a bênção da adoção. E a bênção da adoção, ela acontece imediatamente no momento da bênção também da conversão, a bênção da redenção, a bênção do perdão, a bênção da justificação, a bênção do lavar regenerador do Espírito Santo, a bênção do ser batizado no Espírito Santo. Tudo isso acontece no mesmo ato em que uma pessoa, pela fé, entrega a sua vida a Jesus. O Espírito Santo, em Romanos 8,16, Júnior, coloca para a gente, por gentileza. Romanos 8,16. O Espírito Santo, meus irmãos, ele trabalha no coração do homem da seguinte maneira. Ele trabalha no coração de um homem ou de uma mulher que entregou sua vida a Cristo da seguinte maneira. Ele diz assim, o próprio Espírito, aqui é o Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Amém. Aquele que realmente, sem hesitação, sem questionamento, sem postergação, confia de todo o coração que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, que olha para a cruz e vê na cruz o pagamento que Deus fez para fazer de você de escravo em homem livre, mas também fazer de você um filho adotivo de Deus. Deus não deixa apenas, além da a palavra de Deus já tem poder, mas o próprio Deus com seu Espírito, ele imprime no meu coração e no seu de que nós somos filhos de Deus. Isso é sobrenatural. Ser filho de Deus não é algo natural. Assim como um filho adotivo, falando agora no âmbito humano, assim como uma criança que foi adotada numa família, ela não é a filha natural daquele casal, assim como um filho adotivo não é o filho biológico daquele casal, nós não somos e nem nos tornamos filhos de Deus de maneira natural. Nós nos tornamos filhos de Deus de maneira sobrenatural. E o meio sobrenatural de nós nos tornarmos filhos de Deus é por meio da fé em Jesus Cristo. Uma pessoa que entende pela fé que tem seus direitos de filho por causa do que Cristo fez na cruz, consegue olhar para Deus também de maneira afetiva. Ela não somente sabe que Deus a ama, mas ela também consegue amar a Deus como Pai. Ela não tem uma relação com Deus como se Deus fosse um juiz, um capataz, um senhor que está pronto a me fulminar quando eu falho com Ele. Mas a pessoa que realmente entende que recebeu os direitos de ser chamada filha de Deus por meio de Jesus, ela sabe que é amada, mas ela também ama. Ela olha para Deus de maneira afetiva, de maneira confiante, como um pai que está nos céus. Por isso que ser filho de Deus não é uma condição natural, ela é sobrenatural. É um dom, é um presente sobrenatural de Deus para todo aquele que recebe a Jesus. Meus irmãos, a maneira mais simples de um cristão dizer quem é Deus na sua vida, preste atenção no que eu vou dizer agora. A maneira mais simples de um cristão definir quem é Deus na sua vida é ele dizer assim: Deus é meu Pai. Amém? A maneira mais simples de você explicar quem é Deus na sua vida é dizer assim: Deus é meu Pai. Porque foi para isso que Cristo veio. Cristo veio
para nos apresentar não apenas um Deus santo, separado, exaltado nas alturas, um Deus que o coro de anjos celestiais, lá em Isaías 6, cantavam, entoavam, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Mas esse Deus santo, 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 nos é apresentado por Jesus como Pai, Pai, Pai. E o Espírito Santo diz que ele clama, ele fala ao nosso coração que Deus é Papai, Abba Pai. Deus é Papai. E isso, meus irmãos, nos ajuda a nós não cairmos nas armadilhas da religiosidade. Não cairmos nas armadilhas daquilo que nós mesmos, às vezes, ao longo da nossa caminhada com Deus e com a igreja, começamos a prescrever como uma lista de coisas que precisamos fazer ou deixar de fazer para sermos filhos de Deus. Amém? A nossa adoção em Cristo, ela independe de uma prescrição religiosa do que você faz ou deixa de fazer. Mas como filho, você permanece filho, porque Deus te adotou e nada poderá separar você dessa realidade. Ninguém poderá apagar o seu nome do testamento celestial, onde Deus escreveu o seu nome como herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo. Porque o nome dos filhos de Deus estão escritos no livro da vida com o sangue do cordeiro. E ninguém no céu nem na terra pode apagar o meu nome e o seu do testamento do nosso Deus. Certa vez uma professora de uma escola primária, ela estava com seus alunos e ela afixou no mural a foto de várias famílias. E famílias aqui no conceito cristão é formado por pai, por mãe, homem, mulher e filhos. Amém, igreja? Amém. Aquela professora tinha fixado várias fotos no mural. E as crianças estavam observando e uma das fotos chamou a atenção de um dos meninos. Porque ele observou que naquela família, com alguns filhos, um dos filhos tinha um cabelo e uma cor um pouco diferente dos outros irmãos. E aí, uma dessas crianças, vendo que aquela criança era diferente, falou assim, olha, esse menino falou assim para a professora, falou assim, eu acho que eu sei porque ele é diferente. Ele é diferente porque ele deve ter sido adotado. E aí a criança disse para a professora assim, olha, professora, eu sei tudo sobre adoção, porque eu sou adotado. Uma criança. Falou assim, eu sei tudo sobre adoção, porque eu sei o que é ser adotada. E a professora perguntou para ela, para aquela criança, então me diga o que significa, o que quer dizer ser adotada. E a criança respondeu, significa que você cresceu no coração da sua mãe, em vez de crescer na sua barriga. Por causa do pecado, nós fomos destituídos da presença de Deus. Por causa do pecado, nós fomos afastados desse relacionamento para o qual Deus nos criou, lá no Jardim do Éden. E por causa do pecado, nós não nos tornamos mais naturalmente filhos de Deus. Mas glória a Deus, porque nós crescemos no coração de Deus e Deus nos amou. Assim como uma criança adotada, ela cresce no coração de uma mãe, ela cresce no coração de um pai, não na barriga da mãe. Deus nos amou de tal maneira que Ele sempre teve no seu coração dar-nos a oportunidade de sermos adotados por Ele. Como nós somos adotados? Pela fé em Jesus. Como nós entramos nesse relacionamento de filhos adotivos e com um Pai celestial? Através de Cristo Jesus. E
para você, a melhor definição de Deus para você é chamar Deus de Pai. Porque é para essa relação que Deus nos chama a ter com Ele. É para esse tipo de relacionamento que Deus nos chama a ter com Ele. Amém? E há pessoas aqui nessa manhã que ainda não têm certeza que Deus é o seu Pai. Há pessoas aqui nessa manhã que tentam cumprir uma lista grande de prescrições religiosas para tentar obter o favor de Deus. Pois nessa manhã, querido, creia que a única condição que Deus estabeleceu para você ser adotado por Ele como seu filho é a sua fé em Cristo Jesus. Mas há também aqui pessoas aqui nessa manhã que sabem que são filhos. Que sabem que um dia, quando creram em Deus, creram em Jesus Cristo, foram recebidos na família divina como filhos amados. Sabem que são filhos queridos de Deus. Mas se tornaram, por algum motivo na sua história, como aquele filho pródigo. Aquele filho que abandonou a casa do pai. Aquele filho que, por algum motivo, foi seduzido pelo mundo, pelos prazeres e pela sua própria carne, e abandonou a comunhão com o pai. Mas o que a parábola do filho pródigo nos ensina? É que aquele filho mesmo distante nunca deixou de ser filho. Quando aquele filho estava longe da casa do pai, desejando comer das alfarrobas que os porcos comiam, depois de estar já arruinado, tendo gasto tudo o que tinha, caiu em si e decidiu voltar à casa do pai. Ele não acreditava que o pai mais o reconheceria ou o aceitaria como filho. Mas ele disse: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Mesmo não acreditando mais que poderia ser recebido como filho, eles reconhecem: eu vou me levantar e eu vou voltar para o meu pai. E quando aquele filho volta ao seu pai, a sua surpresa é o pai de braços abertos. Um pai que quebra todo o protocolo da cultura da sua época. Um homem de respeito nunca sairia correndo em campo aberto em direção a um outro homem, mesmo que fosse o seu filho. Um homem nunca beijaria, afetuosamente tanto como aquele homem fez, mas foi o que aquele pai fez. Quando ele viu o seu filho, que nunca tinha perdido a condição de filho, que havia se afastado, que havia abandonado a casa do pai, voltando para o lar, aquele pai corre ao encontro do filho, o abraça, o beija, faz uma festa. E há filhos aqui dentro também, que um dia já conheceram a Jesus e foram adotados por Deus, mas como filho pródigo, se afastaram. Se afastaram. Mas Deus está lembrando para você hoje que a sua condição de filho não foi perdida. Deus continua sendo seu pai. O que você precisa fazer é voltar para a casa do pai. Amém? Baixe sua cabeça. Feche seus olhos. Pense nesse momento na bênção de você ser um filho de Deus e na sua adoção em Cristo. Você foi restaurado a uma condição completamente diferente diante de Deus. Isso quer dizer, meu querido, que você continua desfrutando dos benefícios que um filho tem. O amor de Deus por um filho é permanente. Ele não muda. Deus continua amando você, apesar de quem você é e do que você tem feito. E o amor de Deus, como Pai que está nos céus, Ele nos constrange. Ele não nos envergonha, Ele nos constrange, Ele nos atrai, Ele nos impulsiona a vivermos um relacionamento com Ele, crendo que nada mudará a nossa condição de filhos. E nessa manhã, querido,
Não saia daqui nessa manhã sem ter a certeza que você foi adotado por Deus como filho dele através de Jesus. Se você está há muitos anos buscando a Deus, se você está há muitos anos buscando vários caminhos para chegar a Deus, se você está tentando seguir uma lista de prescrições religiosas para experimentar a Deus na sua vida, desista. Jesus Cristo é o caminho para você chegar à família de Deus. Jesus é a única verdade que você precisa crer e confiar. Você precisa confiar em Jesus como seu Senhor e Salvador. E Deus vai te fazer filho dele agora. Ele vai te redimir, Ele vai te justificar, mas Ele também vai escrever o seu nome como herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E nunca mais isso vai mudar. O Espírito Santo vai testificar com poder no seu coração que você pertence à família de Deus, porque você creu em Jesus. E se há alguém aqui nessa manhã também que se sente, sabe que é filho, mas se sente afastado, como filho pródigo, volte. Declare hoje diante do Pai que te ama, que nunca te abandonou e que nunca apagou o seu nome do livro da vida. Diga para Deus: Senhor, me perdoa. Eu me deixei levar pelos prazeres. Eu me deixei levar pela sedução do mundo. Eu abandonei a família de Deus, que é o meu lugar, a tua igreja. Me perdoa. Obrigado por não ter me abandonado e nem ter desistido de mim. Eu estou voltando para a casa do Pai. Amém? Ore ao Senhor nesse momento.